Sem relembrar o feito memorável de Santos Dumont. Publicamente ao mundo que conquistar o espaço é tirar as rodas do solo, voar e aterrissar. E foi no balonismo que ele deu início a uma nova ordem de coisas dentro da aviação. Diz 1906. Desde as 8h30, que o campo de Bagaté está tomado por enorme multidão. Às 16h45, as rodas começam a deslizar sobre a pista. O aeroplano corre e, voando a 2 metros de altura, percorre 60 de distância. É um minuto memorável na história da aviação. Mais de 100 anos depois, um abnegado, arrojado e inteligente jovem constrói e voa com réplicas perfeitas do 14 bis. Muito diferente de qualquer outra coisa, porque o piloto convencional ele sente o avião na bunda, ele sente todas as vibrações, as percas de altitude, as subidas do avião dessa forma. E o 14 bis passou para a sola do pé, porque o piloto fica em pé no 14 bis dentro da nacelle, para a sola do pé. Foi heróico. Ofereceu no Paraná e para a história um grande exemplo de patriotismo em que
O jornal da época assinala o fato. É Maria Aida, uma artista circense. Ela decola do passeio público, vai alçando o voo, mas enrosca-se em uma das torres da catedral. Com a Primeira Guerra Mundial, o avião é usado pela primeira vez e as armas vão se aperfeiçoando, mas ainda ele é mais para reconhecimento. Depois, eles utilizam o avião para lançar com as mãos as bombas sobre os inimigos. E o número de aviões vai aumentando, e centenas de aviões são abatidos em campo de guerra. As tripulações vão se preparando e aumentando. E a imprensa anuncia um outro espetacular show aéreo. Curitiba é uma das primeiras cidades do Brasil a ver um avião no ar, e Cícero Marques será o pioneiro. O seu avião é um Blériot e tem o nome de baiano. A cidade toda aguarda com imensa ansiedade o sobrevoo do avião. O avião taxiia. Está pronto para a decolagem. Levanta voo do antigo Prado, onde hoje é a PUC. E lá vai a fabulosa máquina aérea conquistando os céus de da aterrissagem. Mas, lamentavelmente, ela não é bem sucedida. Felizmente não há feridos. Uma guerra envolve os estados do Paraná e Santa Catarina. Trem, terras, caboclos, misticismo, revoltas provocam uma guerra nos moldes de Canudos. Os fatos se ligam ao misticismo do chamado monge, que conquista uma legião de seguidores. O coronel João Galberto, da Polícia Militar do Paraná, é designado para combater os fanáticos. Desloca uma tropa para dar combate ao anacoreta e seus discípulos. E uma luta feroz é travada no campo do Irani, aonde acabam falecendo em combate o monge e o coronel João Galberto. E a luta prossegue ferozmente. Incipiente, a aviação da época é chamada. Hangares são montados em União da Vitória, como campo de aviação. Aviões chegam. O Exército Nacional emprega aeroplanos na campanha do contestado para reprimir a rebelião dos fanáticos. As tropas comandadas pelo general Setembrino ganham seu herói dos ares na pessoa do tenente Kirk, desastrado em campanha. É a primeira vez que o avião é usado como arma bélica. Kirk pode ser considerado também o primeiro piloto militar brasileiro que sucumbiu em missão de guerra. O avião caiu no quilômetro 42 da cidade de Palmas. A prefeitura de General Carneiro substituiu uma primitiva cruz de madeira por outra de concreto, conhecida como Cruz do Aviador. É Vicente Teles que nos conta um pouco dessa tragédia cabocla. Subsequente. E esse era o cenário que as mulheres e a minha mãe, com 4 anos de idade, foi na garupa da minha avó, contemplar aquilo lá. E elas, adentrando o local, emitiram um grito de dor, de desespero, de inconformidade. Assim. Não podemos ligar a elas, começar uma coisa a fazer chorar.
exauridos pelo choro, ressecada pelas lágrimas que ela expulsava. Desse soluço nasce o silêncio, e do silêncio a busca da consolação em Deus, a reza. A Força Pública do Estado do Paraná adquire seu primeiro avião. E a Escola Paranaense de Aviação é então fundada. E Gino e Afonso Perotti têm papel decisivo no episódio. O capitão João Bussi, da Polícia Militar, tenta realizar o raid, mas morre desastrado em Buri. O curitibano Pierre Closserman foi considerado durante a Segunda Guerra Mundial como o as dos ases da aviação francesa e inglesa, com 420 missões de guerra. Descobriram o sapo de Curitiba. O Brasil entrou na história do meu berço, quando, antes mesmo que eu nasci. Meu pai era cônsul, vice-cônsul no Brasil. Ele quis que eu nasça na França. Minha mãe era grávida de 6 meses, 7 meses. Havia poucos barcos. 200 ou 300 milhas de Santos, onde devia embarcar. E um dos únicos que havia era um barco italiano, a Principessa Mafalda. O navio pegou fogo. Era muito tarde e meu pai decidiu. Havia um especialista, um ginecólogo muito bom em Curitiba, que é um austríaco. Decolam do Campo dos Afonsos do Rio de Janeiro 4 aviões Breguet com destino a Curitiba, mas só um pilotado pelos tenentes Assir Guimarães e Haroldo Borges Leitão, com o aparelho Anhanguá, consegue descer no bairro do Portão perante enorme multidão. Na chegada, o avião capota, traumatizando assim a cidade. O senador do Paraná, Carlos Cavalcante, propõe a criação da aviação militar no Brasil e a outorga da patente de general da aeronáutica que Santos Dumont recusa. Da fundação de uma sociedade aerodesportiva, Miguel Blasi e Filito Eisenbach. O primeiro presidente foi o Dr. Eduardo Virmão Lima. Já contava com 104 participantes.
O batismo do primeiro avião do Aeroclube teve como madrinha a senhora Anita Ribas, mulher do interventor do Estado na época. Logo após o início das suas atividades, a Força Aérea Brasileira presenteou o Aeroclube com 3 aviões Fleet, chamados de Curitiba, Paraná e Brasil. Ao Paraná, coube a prioridade da organização e funcionamento da primeira companhia doméstica de navegação aérea com linha regular de Curitiba a São Paulo, o Aerolóide Iguaçu. A Revolução foi desencadeada contra o governo provisório da República, chefiado por Getúlio Vargas, e tinha como objetivo a constitucionalização imediata do Brasil. O Estado de São Paulo, uma vez iniciada a luta, ficou sozinho. Cerca de 70% do exército paulista era formado por voluntários não convocados. Fabricavam-se munições de infantaria, morteiros leves e pesados, bombas, granadas de mão, lança-chamas, máscara contra gases e etc. Isso, contudo, não bastou. Dispondo de apenas 8 aviões, os paulistas não podiam lutar contra o resto do Brasil, que enviou nada menos que mais de 100.000 homens para combater os paulistas, que eram em número de apenas 12.000. E Getúlio Vargas, vitorioso, acabou aceitando a rendição dos bravos paulistas. A aviação começou a participar ofensivamente e um avião ganhou notoriedade. Foi o Vácuo CSO, apelidado pelos paulistas de Vermelhinho. Durante a Revolução, foram realizadas 1.300 missões, com mais de 2.500 horas de voo. O avião Potê dos paulistas foi incendiado em um bombardeio. A base recuada da aviação legalista achava-se em Curitiba, no Campo do Bacaxiri. Um dos seus heróis foi o paranaense José Cândido da Silva Muricy. Mas a Revolução Paulista traria uma perda significativa para o país. Santos Dumont, poucos dias antes de morrer, faz um apelo à nação, conclamando a paz entre os irmãos. Recolhe-se em Guarujá. As últimas fotos são tiradas. Tem 59 anos, mas parece ter muito mais. Desgostoso com os fatos, suicida-se. O interventor Manuel Ribas doou uma área ao Aeroclube do Paraná, onde estava instalada a antiga escola de agronomia. Para se chegar lá, o bonde da colônia argelina era usado e do ponto final andava-se ainda mais de 1 quilômetro. Com a Revolução Constitucionalista de 1932, o campo e as instalações do Aeroclube foram ocupadas pelos legalistas, passando a ser destacamento do Exército Sul.
Foi organizada então a 5ª Companhia Preparadora de Terrenos e, posteriormente, com o término da Revolução, surgiu o 5º Regimento de Aviação. A unidade militar aérea era uma grande atração para os curitibanos e visitá-la era um dos programas preferidos pela população. O seu Filinto dedicou 65 anos de sua vida, desde o 5º RAV ao Sindacta. 97 anos. Eu nasci 29 de setembro de 1913. Ele foi o primeiro funcionário civil da Aeronáutica Militar no Paraná. Oscar Fraga tinha 7 anos e morava. Ele assistiu toda a movimentação bélica da Revolução de 32. Era um campo improvisado. Viu chegar o primeiro avião, um Potez TOE A-211, para atuar na Frente Sul. Terminada a Revolução, foi organizada a 5ª Companhia Preparadora de Terrenos do Exército. E o 5º Regimento de Aviação nasceu assim no bairro do Bacaxiri. A aviação militar passou a adotar o uniforme verde oliva. A unidade militar aérea em Curitiba fazia muito sucesso e seus componentes eram admirados pela população de então. Uma esquadrilha do 5º RAV sobrevoa a Boca Maldita. O então soldado Lavo, hoje oficial da reserva, fala dos aviões daquela época. Em Curitiba, tinha PT-19, tinha FLIT, tinha CSO, tinha F5, todos antigos, né? E os corsários. E além do Avro que era o avião de acrobacia. Medalhas de ouro foram ofertadas pela população de Foz do Iguaçu aos pilotos pioneiros da linha para aquela cidade. Fiéis ao princípio do escotismo, coube a Curitiba a primazia da modalidade no mundo. O 5º RAV foi o berço graças ao ideal de militares daquela corporação. Em 1958, o capelão da EOG, Padre Edivaldo, cria o Grupo Escoteiros do Ar Santos Dumont. Em 1975, surge em Curitiba mais um expressivo grupamento de escoteiros do ar. É o Grupo de Escoteiros Brigadeiro Ipingaus, que foi comandante da EOG. O grupo hoje é comandado pelos chefes Eduardo e Birgitte. O volubilismo surge graças a um piloto alemão que construiu e voou com o seu aparelho. A maior aeronave do mundo sob o céu do Paraná. Era clara a empolgação da Gazeta do Povo. O Zeppelin Hindenburg passou em Paranaguá e depois em Curitiba. Os curitibanos que viram aquele gigante dos céus lembram até hoje com imensa emoção. O Zeppelin tinha 245 metros de comprimento, 200 mil metros cúbicos de gás, 4 motores, velocidade de 131 km por hora e uma autonomia de 12 mil km. O caviar era servido a bordo pelas primeiras aeromoças da história da aviação. 6 meses após passar por Curitiba, ao atracar em Nova York, uma fatalidade aconteceu. Primeiro houve uma explosão, logo seguida por uma língua de fogo na parte de trás da aeronave. Um repórter e um cinegrafista documentaram o fato. It's rising terrible. Oh my, get out of the way. Terrific race, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now. And the flame is rising to the ground, not quite to the mooring mast.
Por iniciativa do Aeroclube do Paraná, Curitiba foi a primeira cidade do país a erigir um monumento em homenagem a Santos Dumont. Vale a pena fazer um voo ao passado. Amanhece o dia no meu rincão, parece que a natureza tem coração. À tarde o tanger do sino da capelinha, cantar dolente de uma rolinha. Da aviação militar do Exército e da aviação naval é instituído o Ministério da Aeronáutica. Salgado Filho é nomeado primeiro-ministro e o uniforme é mudado para Corcac e os brevês são substituídos pelo de oficial aviador. Ela é a curitibana Luísa Bueno Gon, cunhada de Cosme Gon, herói da RAF, morto em combate. O comandante Valdemar Carta, quando conduziu o primeiro caravelle da Varig, diretamente de Paris a Porto Alegre, foi recebido e escoltado pelos aviões da Força Aérea Brasileira, sendo alvo de muitas homenagens. Curitiba pode ser considerada como o nascedouro da indústria aeronáutica brasileira. A fábrica de viaturas do Exército construiu artesanalmente 3 motores para aviação, os quais receberam o nome de Brasil por seu idealizador e construtor, que também era piloto do Aeroclube do Paraná. E a Força Aérea Brasileira enche de glória o nosso país nos céus da Itália. O comandante Freitas, que foi oficial aviador na base aérea de Curitiba,
relembra as dificuldades da navegação aérea antes do SINDAC. Falar sobre a origem da aviação no Paraná é uma missão muito difícil. Sabe por quê? Porque envolve aí um misto de saudades. Nós sofremos muito aqui. Um colega nosso, Tito de Castro, sofreu um acidente grave. A manutenção tinha invertido os comandos. E ele foi fazer experiência no avião, e na experiência caiu. Pegou fogo, ele morreu os colegas que estavam dentro do avião. A navegação antigamente era uma coisa inacreditável. É inacreditável. A navegação, sabe o que era? Era seguir trilho dentro do trem. Porque contava muito o trilho do trem. E muita gente se perdeu pela disso. Chegava num ponto em que se perdeu porque tinha tomado trilho errado. Então, a navegação era ferro, é o nome que dava se dá, ferrodrômica. Olhômetro. Ferrodrômica. E o rio também ajudava? Ajudava, depois o Iguaçu tem que ajudar agora. O senhor está lembrado quando navegava, é lógico, o senhor deve ter usado isso, o rádio compasso, onde o Jorge Veiga fazia aqueles pedidos para atenção, aviadores, atenção às estações de rádio. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Aqui fala Jorge Veiga, diretamente da Rádio Nacional. Estações do interior queiram dar os seus prefixos para a guia das nossas aeronaves. Da estação, se queria se orientar por ela. Porque já tinha uma estação que dava inclusive marcação. Quando tinha marcação, do goniômetro. Dava até bloqueio. E a gente chegava a ponto de fazer até procedimento de FR usando a estação. Muito. Aqui em Curitiba, a ANER do Brasil, pousava em Mogaxiri, fazia procedimento usando estações federais, estações comerciais. Do aeroporto Afonso Pena aconteceu no período de maio de 44, tendo como executores o Ministério da Aeronáutica em cooperação com o Departamento de Engenharia do Exército Norte-Americano. A base aérea Afonso Pena, como era então conhecido o aeroporto, tinha como finalidade básica servir de ponto estratégico para as operações aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Devido ao fato de ser construído nos últimos meses da guerra, o aeroporto foi pouco utilizado, prevalecendo posteriormente o uso pela aviação civil. Quando a base aérea passou a atender a aviação civil, foi construída uma estação de passageiros que esteve em uso até 1959. E nesse ano, era o quarto aeroporto em movimento de aeronaves no Brasil. Essas instalações atenderam os passageiros até o ano de 1996, quando foi inaugurado o novo aeroporto. Como estabelecimento de ensino superior, a Escola de Oficiais Especialistas e de Infantaria de Guarda passou a ter comando de oficial general. A EOEG era um estabelecimento de ensino superior destinado à formação de oficiais especialistas. Seus alunos adquiriam não só a cultura especializada, mas também a capacidade de dedução científica através de conhecimentos generalizados. O corpo docente do modular estabelecimento de ensino, orgulho dos paranaenses, era constituído na maioria por professores catedráticos da Universidade Federal do Paraná.
Para ingresso à EOEG, o candidato submetia-se a rigoroso exame vestibular, análogo ao exigido pelas escolas superiores de engenharia. Oficiais e cadetes de outras forças aéreas do sistema interamericano cursaram a EOEG, tais como Equador, Bolívia, Paraguai e Panamá. Ao longo da sua brilhante existência, foram entregues à Força Aérea Brasileira mais de 1.700 oficiais de excelente capacidade técnico-profissional, comprovados em suas múltiplas atividades. Solon Rodrigues dos Santos. O paraquedismo do Paraná muito lhe deve por sua dedicação, ideal e iniciativa. Ele trouxe o paraquedismo esportivo para cá. A estrutura do Aeroclube e senti que aqui daria para fazer um grande paraquedismo. E se ele veio, ele não era paraquedismo, não tinha nada a ver com paraquedismo. E ele comprou a guerra, levou para a diretoria, houve várias batalhas dentro da diretoria que ninguém queria misturar paraquedismo com a aviação. A Federação Paranaense de Paraquedismo foi fundada por 5 clubes que existiam então: Esporte Clube Pinheiros de Curitiba, Clube de Paraquedismo Santos Dumont de Ponta Grossa, Clube de Paraquedismo Águias do Iguaçu de Foz do Iguaçu, Cruzeiro do Sul, Clube de Paraquedismo de Cascavel e Departamento de Paraquedismo Albatroz do Aeroclube do Paraná. Jorge Celestino Busso foi o primeiro presidente da Federação Paranaense de Paraquedismo. Em 2006, eu assumi como presidente da Confederação Brasileira. A Confederação Brasileira tem a sede administrativa aqui em Curitiba desde então, desde aquelas épocas remotas. Embora Boituva, no estado de São Paulo, seja a nossa sede estatutária, aqui a gente dirige, aqui em Curitiba está o cérebro, a diretoria, o board da Confederação Brasileira de Paraquedismo, ou seja, o presidente, o seu tesoureiro, o seu secretário, o seu conselho fiscal e grande parte da sua diretoria. O paraquedismo está crescendo demais desde aquela época que foi iniciado aqui. Hoje o negócio cresceu muito e é uma pena que grande parte da nossa história esteja sendo perdida.
iniciativas e atitudes como essa têm que ser levadas muito em consideração e receber muito apoio. O paraquedismo do Paraná e de Santa Catarina deve muito a um idealista, Vladimir Nogueira Pinto. Um dos fundadores da Federação Catarinense de Paraquedismo. Depois eu fundei o clube de Albatroz, eu fundei o Canguru, em Lages, Santa Catarina, fui fundador, inclusive o Átila terá a oportunidade de mostrar algumas fotos dos primeiros alunos da região, da Federação Catarinense, do Canguru. Depois aqui em Curitiba eu fundei no Paraná Clube, na época era Pinheiros, o Departamento de Paraquedismo de Pinheiros. Depois fundei o Miliciano do Ar e também junto com o Solon eu tive a oportunidade de, junto com o Niquels também, que trouxeram o paraquedismo do Paraná, de ajudá-lo a fundar o clube também do clube militar, Círculo Militar, perdão, aqui no Paraná. Bem, o Sindacta 2, que é uma organização do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, da Força Aérea Brasileira, ele na verdade é uma organização que tem as suas raízes realmente há muito tempo atrás. Mas até como é da própria Força Aérea Brasileira, tudo que nós temos da Força Aérea veio ou da aviação naval ou da aviação militar, que era a aviação do Exército. A Força Aérea surge em 1941, quando a gente funde essas duas aviações. Então nós tínhamos aqui exatamente nesse sítio onde vocês estão conhecendo aqui, o sítio do Bacaxeri, nós tínhamos aqui desde 1933 o 5º Regimento de Aviação Militar, porque era uma organização do Exército. Em 1941, quando se fez então a Força Aérea Brasileira, aqui foi feito o destacamento da Base Aérea de Curitiba. Na verdade, nunca veio a ser uma base aérea. Todas as organizações naquela época viraram destacamento, algumas viraram base aérea, outras não. Aqui em Curitiba, especificamente, não se teve uma base aérea efetivamente, ficou só com destacamento. Em 53, a gente acha, então, a vocação dessa área aqui, ela vira a Escola de Oficiais Especialistas e de Infantaria de Guarda. Uma organização que a Força Aérea fez para que os graduados pudessem ter um local para fazer um curso que seria de 2 anos, teria a equivalência de um curso superior e eles seriam então depois declarados oficiais. Essa escola durou até que em 1982 a gente tem aqui a criação do Sindacta 2. Então nós deixamos de ter escola desde 79 e em 82 passamos a ter aqui o Sindacta 2. O Sindacta 2 ele surge nessa época quando nós tínhamos aí como uma hipótese de guerra dentro das teorias que à época nós aplicávamos, que aqui nós precisávamos ter um sítio onde nós pudéssemos ter um centro para a defesa aérea do país. Então nós tivemos a construção do Centro de Operações Integrado, que é uma estrutura preparada realmente para ser, vamos dizer assim, um núcleo de inteligência dentro do que é a aplicação da defesa aérea e para funcionar de forma integrada. Então, o que é um centro integrado, não é? Nós temos 4 no país, esse aqui é o 2º centro integrado. Por que integrado? Porque a gente integra aqui tanto as atividades de controle do espaço aéreo como de defesa aérea, não é? E por que integramos? Integramos porque as informações que nós utilizamos nessas duas atividades, elas provêm de sensores que podem ser utilizados em comum. E a gente ter as informações de um e de outro cambiando, embora com finalidades totalmente diferentes, é uma grande vantagem operacional. Esse modelo de operação integrada é um modelo que, na verdade, o Brasil já exporta, é um modelo de sucesso, é um modelo que tem muitas vantagens para que o país tenha, tanto uma atividade como a outra feitas de modo eficiente. Então, o Sindacta 2 surgiu lá em 1982, com a finalidade de controlar o espaço aéreo e fazer as atividades de defesa aérea nos 3 estados aqui da região sul. Hoje, na verdade, nós já evoluímos, vamos dizer assim, ampliamos a área de responsabilidade do Sindacta 2,
chegamos a pegar ali a área do Mato Grosso do Sul, pegamos um pedaço do estado de São Paulo. O Sendacta 2 hoje tem uma responsabilidade muito importante no panorama do transporte aéreo brasileiro. Nós, para dar conta dessa atividade, somos 2.600 pessoas, 1.500 estão nesse sítio aqui, que é o sítio do Bacaxeri. E temos espalhados nessa região de responsabilidade mais 15 destacamentos, onde estão aí mais 1.100 homens e mulheres que trabalham com esse objetivo. Quando a gente pensa em controle do espaço aéreo, em fazer a atividade de tráfego aéreo, é muito importante que a gente observe que existem várias atividades que concorrem, que têm que ser feitas para a gente executar. Então nós temos a atividade de meteorologia aeronáutica, que é muito importante, é feita aqui. A atividade de informações aeronáuticas, sem o que nós não podemos fazer o controle do espaço aéreo. Temos aqui a atividade de busca e salvamento controlada aqui. Então, cada vez que a gente tem aí a ocorrência de um acidente nessa região, saibam todos que é daqui que as atividades são gerenciadas, que se dá aí o start para a gente começar as missões de busca, as missões de salvamento. Isso tudo ocorre aqui e são atividades que às vezes as pessoas não conhecem, não sabem o tamanho da responsabilidade do que se faz aqui. Quando a gente tem a oportunidade de visitar o centro, a gente vai conhecer ali muitos dos nossos controladores e vai verificar que são pessoas como nós, formadas na nossa sociedade, mas que têm um preparo muito grande, porque para a gente conseguir formar um profissional que esteja realmente trabalhando nessa área, nós precisamos aí dos 2 primeiros anos de formação inicial dele, mas depois nós demoramos mais 2 anos para colocá-lo aqui pronto, para que ele tenha condições de conduzir aí tantas vidas humanas que no nosso dia a dia tem a responsabilidade da sua guarda depositada ali para aqueles homens e mulheres que lá estão. Bom dia, estamos aqui hoje na sala de diretoria do Aeroclube do Paraná, onde muitos diretores passaram. Estou me apresentando, sou o comandante Mário Teto, presidente do Aeroclube do Paraná. Assumi o Aeroclube do Paraná em 2003, estou na 7ª gestão de cada 2 anos consecutivos. E estamos aqui para alavancar cada vez mais a aviação civil no Paraná e para o Brasil também. Hoje estamos reunidos aqui no Aeroclube do Paraná com o Átila e todo o pessoal vinculado à aviação aeronáutica e aviação civil, e estou aqui para passar algumas curiosidades do Aeroclube do Paraná. Um aeroclube fundado em 1926 anteriormente, onde teve seu hangar e alguns aviões queimados devido a um incêndio que teve no bairro do Uberaba. Logo após foi mudado para o Bacaxeri, onde foi uma área doada pelo interventor Manuel Ribas ao lado da base aérea do Bacaxeri, e este fundado em 1932, onde se encontra até hoje. Hoje possuímos 5 hangares, e essa sede aqui é uma sede de 1939. O Aeroclube do Paraná hoje vem formando pilotos para o mundo, para o Brasil, e tanto na área de helicóptero como na área de avião, e como também mecânicos, comissários de voo, e temos também cursos de paraquedismo, que é um hobby que o pessoal vem a ter aqui, que é ligado à aviação. Pois bem, com referência aos cursos de pilotos, hoje eu tenho que informar a todos que nós temos aqui formado vários pilotos de linha aéreas desde a época da fundação de 1932. Um dos comandantes mais antigos era o comandante da Vale, o comandante Carta, formado pelo Aeroclube do Paraná, e como também vários outros pilotos que voaram na Transbrasil, na Cruzeiro, na Sadia e etc., nessas companhias mais antigas, que hoje já se foram, e tem algumas novas, e que o Aeroclube hoje ainda tem vários pilotos voando nessas linhas aéreas.
Com referência à formação de piloto, nós temos vários tipos de cursos de pilotos com formação iniciais, desde piloto privado, tanto na área de avião e helicóptero, piloto comercial, tanto na área de avião e helicóptero, piloto de voo por instrumento na área de helicóptero. Hoje temos teorias também nessa área e também temos cursos de piloto de linha aérea e piloto de linha aérea de helicóptero, formando a parte teórica no Aeroclube do Paraná. Com relação a alunos hoje formados desde a fundação, eu acredito que nós colocamos no mercado mais de 15 mil aviadores no mercado, não só do Brasil, como também do exterior. Hoje nós temos muitos pilotos voando no Catar, voando na Europa, Oriente Médio e no Brasil mesmo, vários pilotos formados pelo Aeroclube do Paraná voando em todos esses cantos do mundo, como diz, né? E as perspectivas para frente aí, mesmo a gente passando uma série de dificuldades, Aeroclube, e essa mudança que nós tivemos do Departamento de Aviação Civil para a ANAC, alguns contratempos que houve, hoje está se encaminhando um pouco melhor, tanto a parte de Aeroclube e Aviação Civil, e não só a atenção direcionada à linha aérea, e eu acredito para o futuro as escolas e também aeroclubes deverão formar muito mais aviadores para esse mercado que nós temos, tanto no Brasil como no exterior. Aeroclubes, hoje como do Aeroclube do Paraná, são poucos no Brasil, eram mais de 500 formados no tempo da guerra para a formação exclusiva de pilotos para a Força Aérea Brasileira. Tinham algumas facilidades, como ajuda na época primórdios de formação de piloto. Hoje não, hoje os aeroclubes, a vida do aeroclube ela é uma vida só na parte financeira como na parte administrativa. Então, isso quer dizer, cada aeroclube sobrevive do que pode ser feito e do que faz. Já as escolas privadas já são escolas que preverem e vivem com o lucro dos voos, tanto na área de helicóptero, como na área civil e etc. Né? Então eu acredito que para o futuro agora, bem próximo, continuaremos com as formações de aviadores, tanto na área de helicóptero como também avião, e formando comissárias, muitas comissárias, devido às demandas que quando as empresas aéreas pedem mostrando que a nossa bandeira é mais forte, vibrante, altaneira. Ao roncar dos motores soberbos, o sibilo do jato envaidece, as distâncias vão perto ficando, e um país soberano enobrece.
estrelas teremos novidades sobre a aviação. mais brilhante já, lá já foi uma concepção do comandante Átila, uma concepção espetacular de fazer, de juntar esporte aéreo, no caso paraquedismo e revoada aérea, junto com o cometa Halley, que na época estava em voga, estava nos nossos céus, e foi uma coisa realmente muito bonita. Houve saltos de paraquedas durante toda a noite. Qual é o seu? Qual é o